Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Ribeiro, professor de Economia da UFMG. É um prazer estar aqui falando para o pessoal do Corecon. Eu vou falar um pouco sobre uma pesquisa que nós temos feito no CIDEPLAR, que é um esforço conjunto de vários pesquisadores da economia e da demografia, que visa responder a seguinte pergunta. Existe, de fato, uma dicotomia entre preservar a economia e não salvar vidas, e, por outro lado, preservar vidas e não salvar a economia? Bom, o presente trabalho ele busca avaliar o impacto da pandemia sobre a força de trabalho da economia mineira e também fazer uma estimativa aí das perdas econômicas que teremos em função desse período de pandemia. Para calcular as perdas sobre o mercado de trabalho, primeiramente, nós precisamos construir um modelo epidemiológico, certo? Para avaliar a taxa de contágio e transmissão da pandemia em Minas Gerais e avaliar o número de pessoas infectadas e que vieram a óbito em 3 cenários diferentes. Um cenário de quarentena estendida, onde é mantido o isolamento social, um cenário de liberação parcial das atividades econômicas e um cenário de liberação total. Para isso, nós utilizamos os dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde e aplicamos uma correção a partir de um método bayesiano nas séries de infectados diários para corrigir justamente o problema da subnotificação, que é muito grande no caso de Minas, certo? Feito isso, nós utilizamos um modelo epidemiológico para poder modelar esses dados. O modelo mais básico, a gente chama de modelo SIR, divide a população em 3 grupos. O grupo de suscetíveis, o S, o grupo dos infectados, o I, e o grupo dos removidos, R, que seria aquelas pessoas que ou se curaram da doença ou que vieram a óbito. Então você começa com a população inteira como suscetíveis, e a partir do momento que uma pessoa infectada, uma vez que você introduz uma pessoa infectada nessa amostra, ela passa a entrar em contato com outras pessoas suscetíveis que se tornam, por sua vez, infectados. Então elas vão passar do grupo suscetíveis para o grupo de infectados. Depois do período de doença, essas pessoas infectadas, elas passam para o grupo dos removidos, que é o quê? Ou pessoas que se curaram e eventualmente até conseguiram adquirir anticorpos, então elas não passam novamente para o grupo suscetíveis, ou então pessoas que vieram a óbito. Tá? Feito isso, nós resolvemos calcular 3 cenários possíveis. O primeiro cenário é o cenário de quarentena estendida, que é o quê? É o cenário que nós calculamos a taxa de contágio para o período entre o dia 20 de março até o dia 20 de abril. Por quê? A partir desse período, foi quando entrou em vigência o decreto da Prefeitura de Belo Horizonte que forçava o isolamento social, que tornou oficial o período de quarentena. Como Belo Horizonte tem um peso grande no estado de Minas Gerais, esse decreto foi essencial para poder aumentar os níveis de isolamento social no estado. Ao longo desse período, a média do isolamento social chegou por volta de 53%. Se nós conseguíssemos manter a taxa de transmissão desse período, por pelo menos 6 meses, o número de infectados no pico seria ali por volta de 6 mil pessoas com nível de infecção grave, e ao final do período nós teríamos aí um total de óbitos acumulados de aproximadamente 1.700 pessoas. O RE, que é a taxa de transmissão efetiva, ela me diz o número médio de pessoas suscetíveis que são contaminadas por cada pessoa infectada. Então, nesse cenário de quarentena estendida, nós teríamos aí que a cada 10 pessoas infectadas, elas infectam outras 11. É preciso dizer o seguinte, que sempre que esse número, o R efetivo, for maior do que 1, a pandemia cresce, o contágio cresce de forma exponencial. Então, mesmo o cenário de quarentena estendida já tem uma taxa de contágio muito alta. O ideal era que nós conseguíssemos aumentar o isolamento social para cerca de 70% a 80%. Então, a pergunta que nos fizemos a partir daí foi qual? Qual é o resultado de políticas de flexibilização do isolamento social, como já vêm sido discutidas e implementadas em muitas prefeituras e em Belo Horizonte? Se você flexibiliza a economia, mais pessoas vão se colocar em risco, mais pessoas vão entrar em contato com pessoas infectadas e a tendência é que isso cresça de forma exponencial, de forma muito mais forte. No cenário de liberação total, a nossa estimativa é de que, no pico, o número de infectados graves suba por volta de 6 mil para 222 mil pessoas. Lembrando que esses dados são corrigidos por subnotificação. E o número de óbitos acumulados subiria de 1.000, por volta de 1.700, para 7.500 pessoas no estado de Minas Gerais. E o RE, que é a taxa de transmissão efetiva, subiria de 1,11 para 5,82, ou seja, aproximadamente cada pessoa infectada contamina outras 6 pessoas suscetíveis. Ou seja, as medidas de isolamento social são eficazes para achatar a curva? A gente vê que sim. No cenário de quarentena estendida, o número de infectados graves exibe uma curva muito achatada. E com a liberação parcial ou total da flexibilização do isolamento social, nós temos aí que o pico aumenta bastante, certo? Tanto no caso de infectados graves, que são aqueles que demandam efetivamente mesmo o sistema de saúde, leitos de UTI e respiradores. E o número de óbitos acumulados também sobe bastante, certo? No total, de por volta de 1.700 para cerca de 7.500 pessoas infectadas. Pois bem, qual é o efeito disso, do ponto de vista estritamente econômico?
Bom, se você libera a atividade econômica, se você flexibiliza o isolamento social, um número muito maior de pessoas será infectado e também ficará sem trabalhar, ou seja, então se no cenário de quarentena estendida as pessoas já ficam em casa, no cenário de liberação total, muita gente também vai continuar ficando em casa, primeiro porque muita gente fica em casa independentemente mesmo do isolamento social, certo? Então você já tem um percentual da população que respeita o isolamento social, que tem condições de ficar em casa independentemente do decreto da prefeitura ou não, mas o número de pessoas infectadas sobe muito. Essas pessoas também são removidas do mercado de trabalho temporariamente. E quando você flexibiliza a atividade econômica, o número de óbitos cresce muito também. Então, a perda no mercado de trabalho, em termos de força de mão de obra, é muito maior. E com menos gente trabalhando, menos gente produzindo. Então, isso cai, isso reduz também a produção da economia. Nós estimamos que, comparando o cenário de liberação total com o cenário de quarentena estendida, nós temos aí uma perda de aproximadamente 50 bilhões de reais para a economia mineira acumulados ao longo do período de 4 anos. Esse valor trazido a valor presente. Ou seja, o cenário de quarentena estendida já vai gerar uma perda. Uma medida de liberalização total do isolamento social nesse momento geraria uma perda adicional de 50 bilhões de reais, tendo como os principais setores afetados o setor da indústria e dos serviços, que são os setores mais intensivos em mão de obra e que têm o maior peso também na geração da renda na economia mineira. Eu gostaria de finalizar aqui deixando muito claro o seguinte: a economia, de forma geral, tem sido adotada as medidas de liberalização e flexibilização do isolamento social muito cedo. Nós estamos adotando essas medidas no período em que a curva ainda está na sua parte ascendente, a curva ainda está crescendo. Quando o ideal é que essas medidas começassem a ser discutidas no momento em que a curva de infectados diários começasse a cair, caindo por um período de pelo menos 2 a 3 semanas. As medidas que têm sido adotadas no Brasil e flexibilização social neste momento são muito perigosas e podem gerar um número muito grande, tanto em termos de perdas de vidas quanto econômicas. Eu fico por aqui, um abraço a todos.